Batemos 10 mil inscritos! Fala galera, beleza? Oi, tudo bem? Esse é o canal Casal Vigalove. Fala Vigalovers, beleza? Tudo bem com vocês? Oi, eu sou a Gabi. Desculpa. Fala Vigalovers, tudo bem com vocês? Oi, eu sou a Gabi. Oi. Olá, Biga Lovers. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi. Fala Vigalovers, tudo bem com vocês? Dessa Oi. vez... Você não deixa eu falar? Onde não? A gente realizou um dos nossos sonhos, que foi conquistar a nossa máquina de salgado. Vamos apresentá-la aí pra vocês hoje. A gente vai colocar ela pra funcionar, já colocamos a massa, o salgado, produzir aí bolinha de queijo, mostrar pra vocês aí nossa nova conquista. Hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui o nosso espaço de trabalho. Lembrando que a gente trabalha em apartamento por enquanto. Por enquanto a gente só tem esse daqui, a gente já tá precisando de mais um. E essa é a nossa fritadeira de 7 litros. Daí aqui a gente guarda as bandeja, onde a gente congela o salgado, né? Tem os leite condensados, os ingredientes para fazer os geladinhos, os brigadeiros. A minha parte favorita, que é para poder fazer a decoração de bolo, chocolate. Daí aqui tem a farinha, o açúcar e mais os refrigerante que a gente vende junto com os salgados. Bom, para quem conhece um pouco mais da gente, que acompanha os vídeos, sabe que tanto eu quanto a Gabi, a gente trabalha registrado e no nosso tempo livre a gente se dedica ao nosso negócio. A gente faz os doces e os salgados. Eu decidi que finalmente eu vou sair do meu emprego registrado e vou me dedicar 100% do tempo agora no nosso negócio. A gente decidiu que primeiro eu sairia e caso dê tudo certo, né, caso as vendas venham crescendo, em seguida também a Gabi vai sair do emprego dela. Eu estou bem ansioso, mas eu estou confiante. Eu vou me dedicar ao máximo para que isso dê certo. O sonho do negócio próprio é algo que eu tenho já há muito tempo e finalmente eu vou poder tá tentando realizar ele. Eu espero que dê certo. Se não der também, tudo vai servir como aprendizado. Então a gente está fazendo o máximo possível para conseguir guardar bastante dinheiro. Tudo que sobra ali a gente já nem usa para curtir, para sair, nada. A gente já guarda ali pra gente ir planejando, né, a nossa lojinha, que é o que a gente mais quer. Nesse ano então a gente teve várias coisas aí que aconteceu. Eu saí do meu trabalho, algo que eu tinha muito medo de fazer e às vezes não passar nem do primeiro mês. Graças a Deus eu já tô aí há 8 meses que eu saí do meu trabalho e até então a gente só vem crescendo. Eu não tive nenhum tipo de problema de eu precisar voltar a procurar emprego de novo, então eu fico muito grato por isso, né? Sinal que tá dando tudo certo. E é isso, nossas metas pro ano que vem é principalmente abrir a nossa loja e, se Deus quiser, a Gabi sair do trabalho, que daí a gente vai trabalhar nós dois. As metas do ano passado era duas, que era a primeira, a Gabi sair do trabalho, né? E aí, deu certo? Deu. E a segunda meta, que era a mais difícil, eu acho, né? Era a gente conseguir abrir a nossa loja, inclusive agora a gente está nela. Mas enfim, finalmente a gente conseguiu abrir a nossa lojinha e a gente quer mostrar para vocês como ela ficou até agora. Não está 100% pronto, mas a gente quer mostrar para vocês como que tá ficando. E finalmente a gente bateu uns 10 mil inscritos. Somos muito gratos a todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal, acompanhando a nossa trajetória. E nesse vídeo de especial a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Vocês vão conhecer aí como que a gente chegou nesse ramo de doces e salgados, como que foi um pouquinho dessa trajetória, né? Foi uma trajetória grande, mas a gente vai falar um pouquinho dela para vocês terem uma noção de como foi. Como tudo começou. Como tudo começou. E eu espero que vocês gostem. Vocês devem estar estranhando aí o ambiente que a gente está, parece que estamos numa floresta. Na verdade é um parque que tem aqui na nossa cidade. E vocês vão entender melhor o porquê que a gente está aqui ao longo do vídeo. Fica aí até o final. E não tem como falar de como a gente chegou nesse ramo de doces e salgados sem antes contar a história de como a gente se conheceu, né? Então a gente vai dar um breve resumo aí mais ou menos de como que foi. Bom, e tudo começou há 8 anos atrás, na verdade um pouco mais, né? A gente tá há 8 anos junto, né? Mas se conheceu um pouquinho antes. E a gente acabou se conhecendo no colégio, a gente tinha alguns amigos em comum.
A gente estava no ensino médio e a gente acabou se conhecendo e começou a namorar. E aí, desde o início, a nossa intenção sempre foi um relacionamento sério, né? A gente, desde o início, já se planejou em casar, morar junto, comprar um apartamento, né? Que é o apartamento que a gente tem hoje em dia. Então, desde o início, sempre foi essa a nossa intenção. A gente nunca quis só ficar por ficar, sabe? Logo ali nos primeiros dias de namoro, eu já me preocupei em estar conversando com a família dela, né, conhecendo os pais delas para pedir permissão, para falar as minhas intenções, falar o que a gente queria, né, que era um relacionamento sério. E infelizmente não deu muito certo, né? A família dela sempre foi muito contra a gente namorar, não especificamente namorar comigo, né, mas ela namorar em si. Eles proibiram ela de continuar namorando comigo. E aí eles obrigaram ela a acabar terminando comigo, né? Chegou até a ameaçar tirar ela do colégio para ela não me ver mais. E aí a gente teve que... A gente não queria terminar, né? A gente já se gostava bastante. E a gente teve que manter esse namoro em segredo, né? A gente continuou namorando ali escondido. A gente só se via no intervalo do colégio, que era a única oportunidade que a gente tinha. Não conseguia se ver fora do colégio, né? Para não arriscar eles acabar vendo e a gente acabar arrumando problema. E aí a gente se manteve assim até o momento que ela ia fazer 18 anos, né? Esse era o nosso plano, manter ali naquele momento em segredo. E aí quando ela fizesse 18, ela falaria que a gente ainda tá junto e que a gente ia se casar, ia namorar, ia continuar, enfim, independente se eles quisessem ou não. Porque ela teria 18 anos, né? Tecnicamente não tem o porquê deles falarem não, né? Era assim que a gente pensava. E olha quem tá vindo aqui enquanto nós tá conversando. Vem cá, vem. Que coisinha. Vem cá, vem. Oh, meu Deus. Que fofo. De vez em quando aparecia na casa da minha avó Bom, e aí o dia tão esperado chegou, quando ela fez os 18 anos. E aí ela foi falar com a família dela. E o que aconteceu, amor? Falaram que eu não podia namorar, só depois da faculdade. Ou seja, mesmo ela com 18 anos, eles ainda não aceitaram, né, ela namorar. Fizeram até coisas aí que eu prefiro não entrar em detalhes, mas são coisas aí bem absurdas, principalmente considerando que ela já era de maior. A gente já não se podia ver fora do colégio. No colégio a gente só tinha ali o tempo de intervalo, a gente estava num momento... 15 minutos. A gente estava ali num momento que estava quase terminando o ensino médio, então estava sem escolha. Bom, e aí a gente acabou não tendo outra escolha a não ser ela, entre aspas, fugir de casa, né? Entre aspas, porque ela já tinha 18 anos, né? Não faz nem sentido. Mas como ela estava sendo proibida de namorar, né? E a gente queria continuar junto, era realmente um relacionamento sério, a gente não teve outra opção. E aí a gente acabou indo morar junto precocemente, né? Não era a ideia ainda, a ideia era a gente juntar uma grana antes. Mas como aconteceu tudo isso, a gente teve que ir antes da hora. E aí a gente começou a morar junto, né? Inicialmente ali, a gente morou com a minha irmã, que inclusive foi a única pessoa que apoiou a gente, né, nesse começo. A gente é muito grato a ela. E a gente começou ali a morar com ela por um tempo. Só que desde o começo a gente queria ter nosso espaço, né? Claro, por mais que ela recepcionou a gente muito bem lá, a gente queria ter nossas coisas, ter nossa própria casa. Nosso cantinho. Nosso cantinho, né? Quem que não quer? Só que a gente ganhava muito pouco. Na época eu era estagiário, ganhava só R$500 por mês. E a Gabi trabalhava em mercado, ela ganhava aí mais ou menos R$1.000. Um salário mínimo. E aí era para quem tá começando do zero, né? A gente não tinha literalmente nada. Então a gente precisava de uma renda extra. E aí foi aí que surgiu a ideia de fazer cupcakes para vender na escola, no trabalho e na rua também a gente vendia. A ideia dos cupcakes era a gente fazer essa graninha extra para conseguir comprar nossos móveis e finalmente conseguir um espacinho para a gente morar só nós dois. E mesmo a gente sem experiência nenhuma, eu já cheguei até a queimar miojo, pra vocês terem ideia. Então, a gente nunca foi da cozinha, mas a gente começou a fazer ali esses doces para vender, né? Do cupcake a gente começou a fazer também trufa, fez alfajor, cone trufado, fez brigadeiro, tudo vendendo assim de renda extra. Vendia no trabalho, vendia na escola, e também, final de semana, assim, quando tinha algum feriado, a gente ia na rua para vender.
Eu adorava feriado. A gente aproveitava bastante os feriados, a gente ia nos pontos aqui da cidade que tem bastante gente e saía vendendo. A gente tem no sabor de morango, maracujá, paçoca e chocolate, né, amor? Boa noite, tudo bem? Tem interesse em estar levando um geladinho, um cone trufado, uma trufa? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Amém, tchau, tchau. Geladinho é R$4,50. Geladinho, você diz. É geladinho gourmet. Famoso chup-chup. Espera, pode fechar aí. Espera minha mãe vir que ela vai querer certeza. Aí eu tenho cone também e trufa de chocolate. Espera que ela não sei nem o que ela tá fazendo. E aí com o tempo a gente foi gostando, né, de trabalhar com isso. A gente só não cogitava viver só disso, né, porque a gente até então achava que o doce ele não tinha esse potencial da gente vender o suficiente para ser a nossa fonte de renda principal, né. Então a gente levava os doces só como renda extra mesmo, a gente nunca cogitou sair do trabalho para focar só nisso. E a gente percebia que a maioria dos clientes, principalmente quando eles compravam brigadeiro para festa, eles sempre pediam se a gente fazia salgado também. A gente até queria trabalhar com salgados também, né, porque daí teria mais opções de venda, eu acreditaria que seria mais promissor, teria mais chance de dar certo, né, de ser nossa fonte de renda principal, a gente trabalhar só com isso, só que a gente tinha muito pouco tempo. Eu trabalhava em período integral, a Gabi também, a gente fazia faculdade, então era o dia inteiro fora de casa, chegava só para dormir praticamente, e aí os finais de semana, os dia que a gente tinha de folga, a gente usava para fazer os doces, e já tomava praticamente todo o tempo, né, a gente nem vivia direito. Só trabalhava. Só trabalhava. E o salgado leva muito tempo fazer manualmente. A gente já até chegou a fazer algumas vezes para fazer cesta, né? Festa na caixa. Que a festa na caixa é aquele que vai bolo, vai salgado, brigadeiro, tudo quanto é coisa. Então a gente já tinha essa noção que é muito demorado. Era praticamente impossível a gente fazer naquela época. E aí foi quando a gente conheceu que existia máquina modeladora de salgados, né? Eu vi na internet. Na verdade, eu que vi e comentei com você. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, eu vi que, nossa, você pega ali, tira um dia e faz uma quantidade imensa, sem aquele trabalho de fazer manualmente, eu fiquei encantado com aquilo. Eu também, nem fazia ideia que poderia existir uma máquina que fazia tudo que faz, né? Sim, e aí a gente foi pesquisar o preço, a gente achou bem caro, a gente não tinha dinheiro para comprar, e a gente foi juntando esse dinheiro, né, até conseguir, e o restante a gente usou o cartão de crédito para conseguir comprar a modeladora. A gente comprou ela de cara, porque para a gente entrar nesse ramo do salgado não tinha outra possibilidade a não ser com a máquina. Porque, que nem eu comentei com vocês, fazer manualmente seria impossível naquela situação. E como a gente queria ter um negócio próprio, né, e os doces só, a gente não via que tinha uma boa chance de dar certo, com os salgados eu acreditava mais. E aí a gente criou coragem para fazer esse investimento. Bom, e aí com a máquina em mãos, né, a gente tinha a obrigação de fazer ela se pagar. A gente não tinha outra opção, a gente tinha investido todo o dinheiro que a gente tinha se endividado, então a gente precisava fazer dar certo. E aí a gente foi divulgando muito, divulgava em marketplace, a gente tinha uma base de clientes boa já, que era dos clientes que compravam doce, e todos eles gostaram, né, do salgado também. E aí a gente foi criando coragem até sair da faculdade. Primeiro a gente saiu da faculdade, né, porque tomava muito do nosso tempo, né, por mais que tinha máquina, né, era os doces, o salgado, e estava vendendo cada vez mais, então a gente precisava abrir mão dessas coisas para focar 100% do negócio. E também eu não estava gostando muito da faculdade. A gente estava desanimado também. Então... Era muita coisa para administrar, né? Eu chegava lá na faculdade e começava a dormir. Eu prefiro dormir em casa, que é mais confortável do que dormir numa mesa. A gente fazer faculdade, trabalhar em período integral não é fácil, não. Né? E eu ainda chegava em casa, depois do trabalho, eu fazia os lanches para vender na faculdade, que eu fazia salgado assado. Vamos pra sombra que tá muito sol, meu Deus do céu. Tá quente, calor. Então saímos primeiro da faculdade, depois se planejamos para eu sair do meu trabalho primeiro, e depois foi a Gabi, mas foi tudo algo muito bem planejado. A gente, antes de fazer, levou muito tempo, a gente sofreu demais, principalmente a Gabi. No mercado ela estava sofrendo bastante, mas ela foi obrigada a continuar, né, pra gente
ter um dinheiro para passar esses primeiros meses, né? Porque você largar seu emprego para empreender, os primeiros meses são os mais difíceis, né? É assustador, ainda mais que a gente tinha conta bem alta para pagar, que era da máquina, a gente tinha um apartamento também financiado, então não é fácil, né? A gente precisava ser tudo bem planejado para não dar errado. Então foi tudo um passo de cada vez, tudo bem. Inclusive a gente começou a gravar o canal nessa época, né, que a gente comprou uma modeladora. Se vocês puxar os vídeos mais antigos aí, vocês vão ver um pedacinho dessa história. E o restante é o que vocês sabem, né? A gente trabalhou um tempo no apartamento e há pouco mais de um ano atrás a gente abriu a nossa loja de salgados, que graças a Deus vem crescendo a cada dia. Ainda falta muita coisa para a gente conquistar, para a gente comprar ainda, não tem nem fachada, mas com o tempo a gente vai conquistando as coisas, assim como a gente saiu do zero, né? Com certeza ainda vai conquistar muita coisa. Eu saí do meu trabalho, eu trabalhava numa empresa, né, que era o Correios, trabalhei nela até abril desse ano, de 2022, né? Eu estava já nessa empresa há 5 anos, já ia para 6 já, na verdade, estava bem próximo de completar 6. E nessa empresa eu já tinha muito tempo lá, né? Foi meu primeiro emprego, comecei a trabalhar lá com 16 anos, entrei como estagiário, né? E assim, era uma empresa que eu já era muito acostumado, né? Eu já trabalhei na maioria dos setores, já conhecia todo mundo. Então, resumindo, eu estava bem adaptado lá, eu já estava bem acomodado. E eu sempre fui dessa pessoa de nunca gostar dessa acomodação, sabe? Eu sempre quis algo mais para mim, eu sempre quis estar evoluindo. E o sonho do empreendedorismo para mim, eu sempre tive. A gente começou a vender desde muito cedo, né? Não com salgados, a gente começou com os doces. E desde muito cedo a gente já vendia no colégio, né? Eu e a Gabi, a gente se conheceu na escola. E lá a gente vendia no colégio, desde que a gente começou a namorar, pra gente juntar dinheirinho para comprar nossas coisas. E aí a gente começou a vender no trabalho também, sempre foi ali uma renda extra. E aí, quando eu descobri que existia a máquina de salgados, eu sempre quis trabalhar, na verdade, com salgados, né? Mas como o nosso tempo ali era muito limitado, né? Devido ao trabalho, eu também fazia faculdade. O doce, malemar, a gente já conseguia dar conta, né? Porque o doce a gente produzia quando chegava do trabalho, chegava da faculdade, aí ficava até de madrugada produzindo. E aí imagina se a gente pegasse o salgado ainda, ia ficar bem mais complicado, porque o salgado demora ainda mais do que os doces que a gente fazia. E aí quando a gente viu essa oportunidade da máquina de salgados, a gente pensou em comprar, né? Pra gente poder automatizar, que daí mesmo com o tempo limitado que a gente ainda assim ia conseguir produzir, porque a máquina agiliza bastante, né? Ainda assim demora muito, né? Porque fazer massa, fazer recheio é algo bem demorado. Mas em comparação a fazer manual já ajuda bastante. E aí surgiu esse desejo nosso de comprar a máquina e a gente meteu a cara, passou ali uma parte no dinheiro, outra parte parcelou. E daí a gente percebeu que estava tendo uma demanda razoável, né? Apesar da gente não ter muito tempo para produzir, muito tempo para vender, o tempinho que a gente tinha ali do final de semana, do feriado, costumava vender bastante, já era um negócio que parecia ser bem promissor, né? Porque o meu objetivo é mostrar para vocês que é possível sim, vocês começarem na situação que vocês estão. Às vezes se vocês estão começando ainda em casa ou que nem eu no apartamento, é possível sim, porém é muito difícil, vocês vão enfrentar bastante dificuldade, assim como a gente enfrenta, né? Mas se vocês forem isso mesmo que vocês querem, se vocês forem persistentes, não desistir, vocês vão conquistar assim as coisas aos poucos. Se você pretende estar começando aí no ramo de salgados, eu te desejo toda a sorte aí do mundo. Não desista dos seus sonhos, tá? É totalmente possível. A gente começou do completo zero. Eu não digo que a gente está grande, porque a gente não tá, a gente nem saiu do nosso apartamento. Mas se Deus quiser, se a gente continuar nesse caminho, a gente vai ficar grande, a gente vai abrir nosso ponto, né, separado, que é o nosso principal meta, e tudo vai dar certo. E tá faltando a gente explicar o porquê que a gente tá aqui afinal, né? Qual o sentido de estar contando nossa história no meio do mato? Que foi aqui onde tudo começou. Foi aqui que a gente se conheceu. Foi aqui a primeira vez que
aquele rolezinho que a gente fez entre amigos, acho que foi aqui no Parque do Ingá. E a gente se conheceu aqui, foi tudo onde começou, por isso que esse lugar aqui é bastante especial pra gente. E a gente decidiu gravar aqui por isso.